Fala pessoal, muito boa tarde, muito boa noite aí para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado, dia 30 de março, quarta-feira aí, finalizando mais um pregão. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e vou acompanhar vocês neste fechamento. Antes de darmos início, vou rodar aqui a vinheta, peço gentilmente que você já deixe aí o seu like, o seu joinha nesta análise. Se estiver sendo aí de um bom conteúdo para todos vocês, estiver ajudando no aprendizado, até mesmo ali nas tomadas de decisão também, por gentileza, deixa aí o joinha pra gente que vai ajudar bastante aí no canal. Então, colocando aqui o Bovespa na tela, antes de darmos início, começaremos aí pelo Ibov, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, ABCB4, TOTS 3, BR Foods, BBAS 3, Azul 4, PK 3, CPLE 6, VBBR 3 e DISB 34. Disney será a nossa BDR aí do dia de hoje. Vou só retirar aqui os papéis. Perfeito. Então, Ibovespa aí com leve alta de 0,17%. Continua aqui tentando dar sequência nesse movimento, como eu mencionei lá na análise de fechamento ontem. Primeiro ponto. Esta correção não foi o suficiente, então o Ibovespa ainda continua devendo no quesito correção aqui no curto prazo. Segundo ponto, mesmo que desse continuidade no movimento, não existia aí uma expectativa tão grande de ultrapassar aí a região dos 121 mil pontos, por exemplo, né? Outro ponto importante, batendo em 0,2 aí, tem alguns ativos saindo de leilão agora, né? Então, batendo 0,2 de alta aqui neste momento, o Ibovespa. Outro ponto importante, essa alta aí para o Ibov no dia de hoje, se a gente pega aquele índice que eu acompanho do Ibov com todos os ativos com pesos iguais, ou seja, todo mundo com peso igual a 1, o Ibov teria aí no dia de hoje caído 0,4, tá? Então o Ibov não teria apresentado esta alta aqui, ou seja, foram alguns ativos específicos aí que puxaram para esse dia de alta aqui, né? A gente poderia ter tido então na realidade um leve candle de baixa, mas dentro desse movimento mais travado aqui, mais lateral, que era o que eu havia mencionado para vocês também, de ter uma expectativa aí de uma correção mais lateral aqui também no Ibovespa depois desse movimento de alta. Então continuamos aí, né, analisando o Ibovespa no decorrer dessa semana, tá? Mas não tem essa expectativa aí tão grande de ultrapassar aí, por exemplo, essa região mencionada dos 121 mil pontos. Falando do mini índice, neste momento alta de 0,37%, aqui também, hoje aqui o mini índice já apresentando um pouquinho mais de força do que o Ibovespa, mas sem superar ali a máxima do pregão anterior também, semelhante ao Ibov. Gráfico de 60 minutos, abre dentro de um gap de baixa, pancada aqui para cima, respeita a região de resistência ali de topo anterior e olha como fica travado aqui, né? Muito difícil aí de realizar qualquer tipo de operação, né? Mesmo descendo lá para o gráfico de 10 minutos, eu até comentei no radar do mercado, se não me engano eram 11 horas ali, né? O movimento estava exatamente aqui nesse candle, né? Falei, olha, pode esticar o movimento aqui, bater no topo, esticar o movimento aqui embaixo, bater nesse fundo e iniciar uma nova lateralização. Tá lá no radar do mercado, para quem quiser assistir, eu havia mencionado. Não esticou aqui nesse momento, já foi direto aqui no fundo e começou realmente esse início de lateralização. Ou seja, amanhã abriu dando sequência aqui nesse movimento de alta, testou esse nível de preço um pouco mais acima aqui na faixa aí dos 120 mil pontos, pessoal, e gerou sinalização baixista. Foco na ponta vendedora, tá? Tentando pegar a continuidade desse movimento de baixa em direção aqui a essa base aí dessa lateralização que vem sendo apresentada. Então, desde aqui o fechamento no 120,370 até um pouquinho mais abaixo aí, eu vou até pegar aqui esse fundo no 120,145, tá? Então, pode aí testar ainda essa região. Essa aqui é um pouquinho mais relevante do que essa abaixo, tá? Mas testou aqui depois no sinal de alta, de baixa lá em cima na resistência, gerou sinal de fundo, possibilidade de compra mais uma vez e tentar ficar operando dentro dessa lateralização também. Caso contrário, abre acima aí da resistência e gera sinal de fundo aqui em cima dos 121 mil pontos, foco na ponta vendedora. E da mesma maneira, se abre aqui abaixo, dentro de um gap de baixa, repique do preço, gerando sinal de baixista, apoiado pela média móvel, foco na ponta vendedora, tentando pegar a saída ou para baixo ou para cima de toda essa lateralização. Falando agora do dólar, no dia de hoje, apresentando aí alta de 0,5% e finalmente aí o dólar apresentando uma sinalização
positiva, que é o sinal de alta, né? Um sinal de fundo contra a tendência, né? Então tem um risco aí maior para quem, por exemplo, abriu uma compra aqui de curto prazo no dólar, né? Com stop posicionado aqui abaixo. Expectativa por hora é de tentar apresentar algum repique, tentar buscar aqui a região da média móvel nos 4.896 pontos aqui do dólar, tá? Não tem aí um viés aí de já sair rasgando aqui para cima, né? Para acontecer isso teria que ser realmente semelhante ao que eu acabei de desenhar, né? Apresenta candles fortes de alta aqui, né? Aí realmente traz um viés um pouco mais positivo. Agora se apresenta aqui 1, 2, 3, 4, 5 candles para vir testar a região da média móvel, a chance maior continuará sendo aí de dar sequência nesse movimento de baixa a favor da tendência de baixa, tá? Dando uma olhadinha no gráfico de 60 minutos, aqui fica claro aqui a superação de máxima do pregão anterior, abriu no dia de hoje, né, estável ali, mas em cima da região de resistência, que era a região da média móvel, deu uma pancada aqui para baixo, se sustentou ali próximo das mínimas anteriores e apresentou aqui um novo movimento de alta e ficou travado aqui no final do pregão. Vai ficar mais claro aqui pelo gráfico de 10 minutos, o que eu mencionei, de ficar mais travado, né? Não consegue mais aí apresentar força para dar sequência nesse movimento. O que seria interessante aí para apresentar força? O dólar já abrir aqui dentro de um gap de alta aqui amanhã, então já abre fugindo aí dessa região dos 4.790. Recua, gera sinal de alta aqui, foco na ponta compradora, tá, pessoal? Sinal de alta acima aqui dessas resistências, foco na ponta compradora. Abre aqui embaixo, sem perder essa região de fundo e essa outra região de fundo aqui também, né, no caso, sem perder aí as mínimas e o fundo, o fechamento mesmo, ainda dá para olhar um pouquinho mais para a ponta compradora, tentando pegar aí a continuidade desse movimento. Caso contrário, e principalmente aí se perder esta mínima, dá para tentar pegar aqui uma formação de ombro, cabeça, ombro, né? E aí se perde ali aquela região, pode aí iniciar um novo movimento de queda. Tá? Então ficar de olho aí, abriu dentro de um gap de baixa ou já chegou realmente a perder aqui o fundo e a mínima. E que números são esses, né? O fundo 4.769 e essa mínima aqui 4.766, aí focaria um pouquinho mais na ponta vendedora, tentando pegar o recuo do preço mais uma vez até a região lá dos 4.739, seguida ali dos 4.730, tá? Então compra acima desse nível de preço ou ainda se abrir aqui mesmo de um gap de baixa, mas sem perder esses fundos mencionados, e para venda perdendo aí essa região, né? Confirmando aqui essa figura aqui que eu mencionei para vocês, né, do ombro, cabeça, ombro aí, tá bom? Falando aqui agora da Petrobras, no dia de hoje, alta de 2,14%, fechando na máxima aqui do dia, e agora sim, apresentando força aí para fugir aqui, para fugir ali daquela região de resistência dos R$32, né? Então consegue reverter um sinal de topo descendente aqui e consegue dar sequência no dia seguinte, né? Então pode vir buscar aqui agora o nível de preço nos R$33,76 e depois no topo um pouquinho mais acima nos R$34,67, tá? Para quem está comprado aí no curto prazo, eu não forçaria muito a barra além disso aí, tá? O semanal havia aberto compra aqui, eu mencionei ontem aqui no fechamento, também mencionei lá no radar do mercado, né? Porque gerou uma sinalização de fundo ascendente aqui, então abrindo compra com stop aqui abaixo da mínima desse mesmo candle. E aí por que eu não forçaria tanto a barra lá do diário? Porque tem resistência aí nos 25 e o gráfico mensal reforçando, gerou sinalização de correção, que foi a perda da mínima de um mês anterior, tá? Então pode ter aqui a Petrobras mais travada aí nos próximos meses, ou ainda mais um mês travado aqui, para depois tentar dar sequência nesse movimento de alta, tá? Então não forçaria tanto a barra aqui realmente num swing trade do papel. Falando agora da Vale, no dia de hoje, apresentando alta de 1,43%, conseguindo aí voltar para cima da região da média móvel de 13 períodos, voltou a gerar um novo sinal de fundo, né, que é esse sinal de alta. Vale ressaltar que já tinha gerado um sinal aqui atrás e foi anulado, né, na sequência, e aí hoje está tentando gerar esse sinal de novo, né. Primeiro ponto de atenção aí, reforçando, né, o gráfico semanal teve uma perda de mínima aqui já, tá? Teve uma perda de mínima aqui já, então não está claro aí que a Vale vai apresentar algo nesse sentido aqui. Seria muito mais interessante ainda a Vale poder vir testar a região da média móvel mais uma vez aí próximo dos R$91 para depois dar sequência nesse movimento de alta. Então seria o que basicamente? A Vale mais uma vez aí anular esse fundo e buscar mais uma vez,
deixa eu ajustar aqui, e buscar mais uma vez ali aquela região de topos anteriores, né? Topo e esse gap aqui anterior, tem um fundo aqui agora também, né? Para depois dar início num novo movimento de alta, que seria o que também, o que eu havia mencionado já anteriormente, de ter a Vale aí mais travada nos próximos dias. Então, vale ficar de olho, tá? Para quem abriu compra aqui, tentando arriscar mais uma vez um possível movimento de alta aí, stop aqui abaixo desse fundo mesmo, nos 93,40. Falando agora de ABCB4, no dia de hoje, leve queda de 0,29%, mas chegou a superar a máxima do pregão de ontem aqui e quase aí alcançando o nosso objetivo, mas continua dentro do movimento de alta, expectativa positiva realmente de poder dar sequência aí e atingir aí, né, a nossa saída com ganho. Então continuamos posicionados nesse papel. Tem também TOTS 3, que no dia de hoje apresentou alta aí de 1,05%, também teve aqui uma leve superação de máxima de um pregão anterior, então continuamos posicionados na ponta compradora neste papel, no swing trade, e temos aí BR Foods, que no dia, que no dia de hoje apresentou leve queda de 0,06%, estabilidade aí na realidade, né? Chegou até a perder aqui a mínima do pregão anterior, mas veja como se recupera muito bem, então com uma expectativa de poder dar sequência no movimento de alta e vir buscar também aí o nosso objetivo, né? Poder sair com ganho nessa operação. Então continuamos posicionados também. Falando agora de um banco, BBAS3, no dia de hoje, queda de 0,6% e testando aqui pela primeira vez a região da média móvel depois desse movimento de alta aqui, tá? Então vale ficar de olho aí para uma possível compra já de fundo aqui, tentando pegar a continuidade deste movimento de alta, stop aí abaixo ou na volatilidade ou abaixo da mínima do fundo que for apresentado aí nos 34,53, mas vale ficar de olho, tá pessoal? Superação de máximo aqui gerando novo sinal de fundo ascendente, abre possibilidade aí na ponta compradora, gráfico semanal bem alinhado aqui, segundo candle aí dentro desse movimento, pode aí dar sequência realmente. Falando aqui agora de Azul 4, no dia de hoje, queda de 4,26%, e aí finalmente chegamos naquele momento que eu havia mencionado por aqui embaixo, né, quando já estava em cima da região da média móvel aí, que se desse sequência no movimento, era para ir reposicionando o stop a cada nova mínima ascendente. No dia de hoje apresentou aí essa perda de mínima, gerando novo sinal de topo. E olha só onde gerou esse sinal de topo também lá no gráfico semanal, em cima da região da média móvel aí de 3 períodos, em cima da resistência. Então, sinal de saída aí para quem estava comprado aqui no curto prazo. Agora precisa apresentar uma correção mais fraca aqui, então apresentar aí 3 candles para cair, testar a região da média móvel para trazer um viés positivo de possível compra aí nos próximos dias, tá? Caso contrário aí, no segundo candle já fecha abaixo da média, o terceiro perde mínima mais uma vez, vai enfraquecendo esse movimento de alta. Então precisa ser uma correção fraca em direção à média para poder abrir uma possibilidade de compra nos próximos dias. Por hora, sinal de saída para quem estava comprado aí no curto prazo. Falando agora de PK3, no dia de hoje, forte queda de 3,43%, tendência de alta ainda, mas também gerou aqui uma sinalização de saída para quem estava comprado no curto prazo aí do papel, tá? Então tem ainda uma expectativa de ter algo mais para cima, Kaique? Tem, mas também precisa cair de maneira mais fraca aqui em direção à média para gerar um novo sinal de alta aí na sequência, e teria que aguardar essa sinalização para poder abrir a compra aí. Apresenta outro candle forte de baixo igual do dia de hoje, vai aumentando a chance de buscar esse fundo aqui. E aí eu já não olharia mais para a ponta compradora não, tá? Porque aí eu devolvo todo o candle de alta da semana passada também, aí não seria muito positivo isso, tá? Então precisa corrigir de maneira mais fraca aí nos próximos dias aqui, PK3, para poder abrir uma possível compra em cima da média. Falando agora de CPLE6, no dia de hoje, alta de 1,76%, gerou uma sinalização de fundo próximo da média, em cima desse topo anterior aqui, teve um leve topo aqui também, né? Então abrindo possibilidade de compra, né? Stop curtinho, abaixo da mínima desse fundo, tentando pegar até ali aquele topo, tá pessoal? Não forçaria muito a barra além dele também. Que topo é esse, Kaique? A região do 7,84. Por quê, Kaique? Porque aqui o semanal também gerou uma perda de mínima de uma semana anterior, que pode aí travar esse movimento nas próximas semanas também. Então, tomaria esse cuidado aí de não forçar realmente muito a barra aí, além disso, tá? Tem o fechamento e depois dele aí tem a máxima realmente ali no 7,88, tá? Então, seria uma boa relação risco-retorno aqui, né? Um pouquinho mais aí de 2 para 1 nessa operação aqui.
Falando aí agora de Vibra, VBBR3 caiu forte no dia de hoje, caiu 2,91%. Depois desse longo movimento de alta, testou a região de resistência, correção natural. O único ponto é que realmente foi forte o candle de hoje, né? Vinha corrigindo de maneira mais fraca aqui, de maneira mais lateral, e hoje deu essa pancada para baixo. Outro ponto positivo, se sustentou acima da região da média móvel. Tem uma região de leve topo aqui também, que funcionou aí como um ponto de suporte. Então precisa ficar aqui se sustentando aí para trazer um viés mais positivo e uma possível compra de curto prazo aí, mais uma vez nesse papel. Então, para quem está de fora, vale começar a ficar de olho nele aí, tá? A semanal ainda segue bem alinhado, gerou sinalização de fundo aqui e segue dando sequência no movimento de alta, mínimas aqui ascendentes sendo apresentadas. Falando agora de Disney, no dia de hoje, queda de 1,73%, foi um pedido aí da nossa última análise de fechamento. No dia de hoje, aí, queda de 1,73%. Ontem, que havia conseguido confirmar um fechamento acima da média móvel, hoje abre dentro de um gap de baixa, já abre aí, né, respeitando mais uma vez a média como um ponto de resistência, algo que já vem acontecendo há algum tempo, né? Então a gente olha aí para movimentos anteriores, quando bate na média, olha como respeita, né? Bate na média e respeita muito, né? Então assim, para quem está comprado aí no curto prazo, toma cuidado, tá? Perdeu a região desse fundo aí nos 43,59 é a sinalização de saída, tá? Até para quem está no médio prazo também, ó. Tá? Aqui depois de um movimento de baixa, começou uma lateralização. Pessoal, perdeu esse nível de preço dos 43,57, pula fora, tá? Não vejo possibilidade de continuar posicionado. E para compra, eu só olharia para sinal de alta acima da média e preferencialmente acima dessa região de topo anterior aí também, dos R$ 47,10. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Espero que tenha ficado claro aí todos esses papéis, né? Ter abordado aí também o Ibovespa, enfim, mini índice, mini dólar. Espero que ajude de alguma maneira aí na abertura do pregão amanhã também. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira e a gente se vê amanhã no nosso Morning Call, depois no Radar do Mercado e mais uma vez ali na nossa análise de fechamento. Lembrando que amanhã teremos a nossa Masterclass de como operar vendido, hein? Então amanhã, você que é aluno, confira o seu e-mail, tá? Porque eu vou enviar lá no seu e-mail o link da aula, tá? Para você assistir a aula. Vou enviar também o e-book de material de apoio e a planilha aí de acompanhamento, tá? Para vocês fazerem a conversão de taxa. Vocês vão entender o que eu estou falando lá no curso, tá bom? Então eu vou enviar esses 3 itens dentro do seu e-mail. Então confere lá a caixa de spam, confere a caixa de entrada, tá? E se chegou próximo das 8 horas, se chegou próximo das 18 horas, você não recebeu nada ainda, me manda uma mensagem lá no Instagram, tá? Fala, Kaique, eu comprei o curso, o mini curso aí, não recebi nada até agora. Me manda lá para você não ficar de fora, tá bom? Porque não vai ficar gravado e a gente não vai disponibilizar depois mais uma vez, tá? Então, é isso. Um grande abraço a todos vocês e até mais.